Olá, estamos de volta com o Assim Pode, uma conversa de bate-papo com os nossos parceiros e com nossos associados. Então, e hoje nós estamos aqui com o Roberto Silveira Pedreira. Quem não imagina que ele tem 80 anos de idade, está prestes a fazer 81, né, Roberto? Exatamente. 81 anos. E desses 81 anos, o Roberto dedicou 63 anos à SEB. É uma vida... A vida inteira. Para essa entidade. Mas, antes de começar, eu gostaria de conhecer um pouquinho da história do Roberto. Como é que foi a sua vida, a sua formação? Você é de Mojimirim, não é? Sim. Como que é essa história? Vamos lá. Eu nasci no dia 4 de julho de 1944, na maternidade São Paulo, em São Paulo. Antigamente, os avós pegavam as filhas, que era minha mãe, levavam para São Paulo para nascer a criança lá. Nasci, com 18 dias voltei para Mojimirim. Quer dizer, eu sou mais mojimiriano, muito mais do que paulistano. Vivi a vida inteira aqui. Cursei as escolas, comecei no Coronel Venâncio, no Ginásio do Estado, onde hoje é a Faculdade de Santa Lúcia. Depois, o Garcês, que foi governador, construiu o Monsenhor Nora. Era um bambuzal que tinha na rua Monsenhor Nora, que não tinha nenhuma casa. Nenhuma casa. Nem a do Kroll, que era a que fazia essência de baunilha e de limão para vender para fábricas de bala. Olha. Daí, de lá para cá, eu cursei o ginásio, me formei e fiz também contabilidade na Escola Técnica de Comércio. Fiz o tiro de guerra, como todo mojimiriano na época, e ainda hoje faz. E quem era o seu sargento? Era Moacir Aguiar e Eudes Vieira. Olha, dois. Os dois, infelizmente, já não existem mais. Até a semana passada, o novo subtenente estava no SEB, conversando comigo e contei a história para ele. Depois, eu entrei no funcionarismo público estadual. Fui tesoureiro da Coletoria Estadual de Mojimirim. Ela fica bem em frente ao Santander. Eu comecei ali. E antes era um prédio onde hoje é o Cine Hotel, a parte do hotel. Era um prédio antigo, mas logo em seguida nós mudamos por ali, que era dos Sanches, tinha o Café Sanches. Era ali. Então, eu era tesoureiro. Naquela época, é importante até comentar, que eu nunca esqueço, nenhum banco da cidade, que eram poucos, eram 5 instituições só, poderia arrecadar qualquer tipo de imposto, qualquer tipo de contribuição, federal, estadual e municipal. Tudo era na coletoria. Então, o dia de pagamento do IVC, depois foi ICM, a coletoria fechava às 4, mas ia até 9 horas da noite a fila, ia até para cima do Bar Mirim. Nossa. Porque era eu só que podia receber, ninguém podia pagar. Então, todos os impostos eram lá, a gente pegava, arrecadava e, no dia seguinte, depositava no Banco do Estado, que era o Banco do Estado de São Paulo, que hoje é o Santander, né? Depois eu comecei a advogar com meu irmão, advogávamos em Arthur Nogueira, tínhamos bastante cliente, porque Arthur Nogueira, quem advogava, era o Sebastião Carvalho e Silva, o Iê, que também já faz uns 15 anos que faleceu, e ele já estava parando. Então, daí nós pegamos um outro sócio, que chama-se Edmir Neto de Araújo, o Edmir, que jogou futebol aqui, tudo. Ele também trabalhou, nós trabalhamos lá. Quando eu casei, o meu cunhado trabalhava num cargo importante numa companhia de seguros chamada Sul América.
Daí ele falou, olha, Zé, você é advogado, você não quer trabalhar na área de vendas, ou melhor, administrar a área de vendas? Eu falei, tudo bem, ué, desde que me recompense financeiramente, eu topo. E recompensou. Eu fui trabalhar como gerente regional em Campinas e pegava toda a metade do estado de São Paulo. Tinha muitos funcionários. Depois, em 1977, 78, a Itaú Seguros comprou meu passe. Olha. Aí eu fui superintendente. Fiquei também mais 8 anos lá. E assim foi trabalhando nisso. Nessa época também, já de Itaú Seguros, nós compramos a rádio. A Rádio Cidade, que era a Rádio Cidade. Tinha 50% que era do Lilo Bernardes e 50% era do Padre Paiva. Meu pai, eu e meu irmão compramos os primeiros 50% do Lilo. Acabando de pagar, nós compramos os 50% do Padre Paiva e ficamos com a rádio. E a rádio foi progredindo de tal maneira que eu estava até contando para o Fernando, politicamente nós entramos numa disputa para ter a primeira FM da região. A rádio era AM. Era AM, Era Rádio AM. Alvorada AM. Uhum. Era Rádio Cidade primeiro, Cidade. depois mudou para Alvorada. Daí nós entramos numa disputa, era PSDB e PMDB. O PSDB éramos nós que era governo, e o PMDB era oposição ao governo na época. Obviamente, nós ganhamos a rádio. Não que o outro concorrente fosse ruim. Muito bom, era o Fernando Sampaio, grande amigo, que depois nós vendemos a rádio para ele, Olha, a FM e a AM. Que legal. Eu sempre brinco para você, o que era seu, ninguém toma, Fernando. Voltou. Mas nós ficamos uns 15 anos com a rádio. E você atuou como radialista? Radialista. Com programas? Programa. Nós tínhamos um jornal das 6 horas, hoje, o Jornal de Amanhã. Nós dinamizamos muito essa parte do radialismo e do jornalismo. Nós tínhamos jornais ligados conosco, e antigamente não tinha internet, não tinha nada. Era rádio escuta ou telefone. E nós tínhamos muito contato com a Rádio Eldorado, que é o estado de São Paulo, que passava notícia para nós via telefone. E também com a Jovem Pan. Todo o futebol da época, nós entrávamos em cadeia com a Jovem Pan. Porque, antigamente, eu acho que você lembra, pegar a rádio em ondas curtas, era difícil, ela fugia. Então, todo mundo queria ouvir rádio. Então, era via linha telefônica, junto com a gente. Fizemos muito tempo com a Jovem Pan. A minha vida assim, profissional foi essa, né? Depois eu casei, tive os filhos, tenho uma corretora de seguro, que é comandada pelos 2 filhos meus. Pois não. Bem, e hoje você está há 5 anos na SEB. Sim. Certo? Como que a SEB entrou na sua vida? Vamos lá. Não chamava SEB, né? Era Guarda-Mirim. Guarda-Mirim. Melhor. Eu lembro, só cortando, que eu lembro que eu não conseguia entrar na Guarda-Mirim, porque eu acho que a minha idade não dava. Não tinha idade. Exatamente. Em vez de nós entrarmos na Guarda-Mirim, a Guarda-Mirim que entrou em nós. Olha. Então, vou contar para você. Tinha um delegado de polícia aqui em Mugimirim, que era fantástico, Cid Guimarães Leme. Ele morava em frente à minha casa. O Cid Guimarães Leme era um delegado que não chamava a polícia. Ele ia resolver o problema. Ou resolvia por bem ou resolvia no tapa. Ele era assim. Ele não deixava para amanhã as coisas. Ele era fantástico, muito respeitado.
talvez pela força bruta dele também. Aham. Todo mundo tinha medo. O doutor Cid chegou, todo mundo. Mas isso é uma passagem pequena. O doutor Cid chegou para o meu pai, que já era rotariano, que foi quem fundou o Rotary Club de Mujimirim, no dia 14 de junho de 1952. Ele que foi o fundador do Rotary. Ele chegou e falou: Milton, olha, nós estamos tendo muito problema com menores aqui em Mujimirim. Eu tenho um delegado amigo em Rio Claro e que ele é presidente de uma instituição chamada Guarda Mirim. Por que vocês não abrem aqui? Meu pai chegou e falou: olha, eu vou conhecer o delegado. Daí, de 2 dias de ligação telefônica, porque antigamente demorava, ele conseguiu falar e marcou. Daí eu fui com meu pai, porque eu fui guiando. Então, vocês foram conhecer... Fomos conhecer ele e fomos conhecer a instituição. A instituição Lá. O que era a Guarda Mirim e tudo. Meu pai se interessou, na hora, falou: quantas guardas mirins o companheiro tem ou conhece? Ele disse um monte de guarda mirim, e meu pai, como rotariano, acionou o Rotary, alguns companheiros de fora. Fomos para Araraquara, a Guarda Mirim era de Rotary. Fomos para Santos, a Guarda Mirim era de Rotary. Fomos para Araras, a Guarda Mirim era de Rotary. Piracicaba, Rotary. Fomos por toda a região, sempre o Rotary. Campinas, sempre o Rotary. Hoje, patrulheiros é uma guarda com mais de 5.000 patrulheiros na rua, no mercado de trabalho. Então, de lá nós compilamos, meu pai trouxe estatuto, viu tudo, propôs no Rotary, e o Rotary endossou. Então, vamos fazer isso daí. Daí deu origem à Guarda Mirim de Mujimirim. No dia 14 de junho, aliás, no dia 8 de dezembro de 1962. Nossa! Já foi aí que saiu. E eu ia com ele. Eu que ia, eu e ele, só nós dois. Eu era o motorista. O motorista da casa. Eu ia, né? Então, eu nasci junto com a guarda, praticamente, ou a guarda nasceu junto comigo. Verdade. Né? Então, E de lá para cá, eu sempre participei da diretoria. Sempre teve Sempre junto, teve né? um, Sempre teve um junto. cargo. O meu pai foi presidente 5 anos também. Seu pai é o Milton da Silveira Pedreira, Milton né? Silveira Pedreira, exatamente. Seu Né? Milton. Então, de lá para cá, nós fizemos a Guarda Mirim. A Guarda Mirim cresceu e até perguntaram para mim, por que a Guarda Mirim é até hoje lembrada? Ela é muito lembrada. A grande maioria da cidade, os antigos, mantém aquele nome padrão, Guarda Mirim, como você me disse. Você ia entrar na Guarda Mirim. Né? Muitos, mas muitos hoje dizem, eu fui guardinha, eu fui guardinha, eu fui guardinha. E eu lembro que era na rua Chico Venâncio. A primeira era a Chico Venâncio. Ao lado de onde era a seção comercial. Isso mesmo. Isso mesmo. Quem morava ali era o Gastão Lorenzetti, nos fundos. Era ali. E na minha época, que eu me lembro, tinha um senhor alto, como é que era o nome dele? Corato? Eu não recordo o nome certinho, mas que ele era uma pessoa que estava sempre ali na frente, sempre orientando os guardinhas. Os guardinhas? É. Não era ali naquela época, deixa eu voltar atrás, deixa eu ver, não era nem o Pedro, nem o César Dias Fragoso. Não. Não era. Era meu pai, foi o Pérez Marques, eu Vécio. E um fato interessante, para entrar no SEB, para explicar para você, o SEB, Mujimirim, era uma cidade pequena e, se você não convidasse, por exemplo, nem no SEB, formatura de escola, de grupo, seu Monsenhor Nardim, seu delegado, seu prefeito e o promotor
Não fosse, não tinha formatura. Era assim, era assim. Então, quando foi formar o SEB, que era Guarda Mirim, quando for formar, quem que foram os convidados? Dr. Rui Gandara, que era o delegado de polícia, João Avancini, vice-prefeito, Luiz Franklin Silva, prefeito, e o delegado, e doutor, eu esqueço o nome do promotor público. Eles tinham que fazer parte até da diretoria, Olha. como conselheiros. Antigamente era isso a cidade. E o clero que dominava, o Monsenhor não estava mais aqui, foi o padre Tomás Vaqueiro, que virou bispo, e quando ele saiu, ficou pouco tempo em Mugimirim, entrou o padre Paiva. Olha, e ele Todo mundo, se não tivesse, você representante. não abria uma entidade que ia ter sucesso. Você tinha que se cercar. É uma curiosidade da cidade, né? É, É exatamente. uma curiosidade. Isso não é só com o SEB, em toda a instituição que eu disse, até a formatura de grupo escolar, eles eram convidados. Se não tivesse, não, então não vão fazer a formatura. É impressionante. Puxa vida. é. E, bem, de lá para cá, veio crescendo, né? Sim, sim. Hoje a gente vê a dimensão que está o Hoje SEB. nós estamos- Quantas crianças, quantos jovens, hoje, em números, qual é a dimensão da SEB? Então, vamos lá. O SEB é uma instituição que era guarda-mirim. Depois teve uma lei, em 2002, a lei do aprendiz. Então, as instituições guarda-mirins desapareceram. Então foi Porque por força de lei. eles ganhavam, mas não eram registrados. Certo. Então, o Ministério Público lutou e teve que ter um parâmetro de justiça. Então, foi uma lei que instituiu a organização, que é o SEB e outras que estão, que é a lei do aprendiz. É uma lei criada. Então, daí que começou. Na época, em 2002, mais ou menos, nós devíamos ter uns 30 aprendizes, no máximo. Até 2019, nós tínhamos 162 aprendizes e mais nada. Era reduzido. Né? Era isso, muito reduzido. 2012 foi construído o SEB, uma instituição grande, e nós éramos ali na Ladeira São Benedito, nessa época. Né? Foi construído um monstro, você conhece. Né? E metade da população de Mugimirim conhece, a outra metade já passou em frente. Não tem dúvida. Né? Então, de lá para cá, nós estamos fazendo um trabalho junto às empresas. Nós tínhamos, na época, em 2019, quando eu peguei, nós tínhamos 42 empresas. E hoje, e naquela época também, a maior empresa era a prefeitura. Quando a prefeitura não pegou aprendiz mais, foi um desastre. Né? Mas, quando nós entramos na nossa diretoria, nós começamos a fazer um trabalho nas empresas. Para chegar hoje a 520 aprendizes, 80 empresas. Nós somos 520 aprendizes, todos eles registrados. Somos entre as 7 maiores empresas de Mugimirim. Nossa, entre as 7 maiores empresas de Mugimirim. 500. Nós temos, entre funcionários e aprendizes que são registrados, nós temos mais de 560 funcionários, professores, funcionários e aprendizes, todos registrados. Puxa vida, então realmente houve um desenvolvimento muito grande. Muito grande, violentíssimo. E você falou quantas empresas? 80. 80 empresas parceiras. De Mugimirim, parceiras de que Mugimirim. fazem a contratação. Fazem a contratação. Por vocês. Como é que nós vivemos? É o seguinte, o aprendiz ele ganha hoje 1.640. É o salário mínimo estadual, que vai subir agora em maio. Ele entra no SEB. Como que ele entra no SEB? Ele tem que ter de 14 a 15 anos, até
22 anos. Ele faz um curso preparatório, que a gente chama de 6 meses aprendiz, aspirantes. Esse curso, nós temos hoje 200 aspirantes. Por quê? Nós não temos mais como crescer. Nós temos 500 aprendizes lá dentro que têm aula. E temos mais esses 200 e mais uma sala que a demanda é muito grande. Nós pegamos de 18 anos, que nós damos um intensivo de 60 dias. Quer dizer que nós temos mais 120 pessoas todo dia no SEB. Então, nós temos 800 pessoas. E como é que o aprendiz vive? É contratado. Nós colocamos na rede social, a procura é fantástica. Nós encerramos, em fevereiro desse ano, as matrículas para o ano que vem. Fevereiro do ano que vem? Para começar em fevereiro do ano que vem. A de julho, que nós vamos fazer agora em junho, vai ser para julho do outro ano. A procura é muito grande e nós não podemos mais crescer, né? Nós temos um limite. Temos funcionários, professores e as empresas, em cima do salário do aprendiz, ela dá 25% em cima de 1.640 para o SEB, que é manutenção, pagar funcionário e pagar professores. Nós temos 15 professores no SEB, e todos gabaritados, ou estão no Objetivos, COC, outro do... São professores de renome. De renome, para ensinar. Eu posso falar da qualidade, porque nós temos aqui a Vitória, então, que já está caminhando. Nós temos a Jamile, que ela entrou veio pela SEB e hoje já é uma funcionária. Pois é, funcionária. Esse é o fator importante. Isso que você disse. O objetivo do aprendiz, quando ele entra na empresa, é que eu sempre digo para eles: só não fica na empresa quem não quer. Porque se você se dedicar, trabalhar, se esforçar e ajudar a empresa, por que a empresa vai pegar alguém de fora se tem você lá dentro? Venceu o seu prazo de 2 anos, você é contratado automaticamente. Você já está na casa, eles conhecem. Exato. Né? E para você, como ver um jovem que estava lá e, de repente, quando você vai numa empresa parceira, você encontra ele trabalhando e, às vezes, até num cargo um pouco mais elevado. Como que é o sentimento? É uma alegria mais imensa. Por exemplo, eu cheguei aqui agora, na recepção, ela já foi do SEB. Ela saiu ano passado. O Fernando até falou: você conhece ele? Conheço, seu José Roberto. Mas eu estou sempre lá, eu fico lá. O importante disso tudo também é o trabalho social. O trabalho social do SEB é inigualável. É inigualável. Nós tiramos o menino que entra no SEB, ou a menina, geralmente são de uma classe menos favorecida. Eles são dos bairros, problemas sérios estruturais de família, não são todos, é uma minoria, mas temos. E nós trazemos esses meninos, damos curso para eles são assíduos, eles entram das 8h, meio-dia, a outra turma entra do 12h30 às 4h30. Eles são assíduos. Temos 4 profissionais de pedagogia, pedagogos, temos 4 psicólogos, temos 3 assistentes sociais. Até estava brincando lá com a menina da frente, que o Fernando falou: mas vocês conhecem tudo? Não conhecemos. Pergunta para ela se não tem fila para conversar com o assistente social ou com o psicólogo. Esses meninos, infelizmente, muitos são problemáticos, muitos são.
E esse é um trabalho que nós fazemos de colocar a cabecinha em ordem. É muito difícil. Ou seja, a SEB não é só emprego, Não é só é emprego. qualidade de vida. Qualidade. Ela produz a mão de obra e ela auxilia essa mão de obra a se organizar, a pensar de uma forma social. Social. E até hoje, vamos lá. O menino está aqui na associação comercial. Se ela tem algum problema, está faltando, você percebe que há algum problema social, algum problema emocional, você vai mandar para você vai mandar para o SEB. E lá o psicólogo, todo dia, ou a psicóloga, quem estiver atendendo ela, vai conversar todo dia até ela voltar para cá. Está apta para voltar. E isso, constantemente, nós temos. É uma assistência constante isso. Uma assistência constante. Para os que estão lá e para os que estão trabalhando nas empresas. A RH liga direto. Olha, tem um aqui que está com um problema assim, está pensando em suicídio. Isso parece mentira, mas tem com frequência. Entendi. Tem que trazer, tem que fazer um trabalho, fica uns 15, 20 dias, todo dia com o psicólogo. Se ele acha que está apto, tá. Se não acha, ele manda para o INSS com uma carta para ele entrar de licença e voltar a fazer um trabalho maior. Nós temos Então, a assistência, a equipe que trabalha, né, os seus colaboradores, né, eles dão realmente uma atenção especial para todos aqueles jovens que estão no SEB. Muito grande. As grandes empresas, por exemplo, a Tênico tem 100 aprendizes, a Cortag tem 80, a Sabot tem 90, a Prefeitura tem 70 aprendizes, Marangoni, várias outras empresas, tudo 30, 40, Renovias. Nós temos muitas empresas. E temos a empresa pequena também, aquela que o escritório de contabilidade tem um aprendiz. Você entendeu? Nós temos tudo isso daí. Além disso, a lei do aprendizagem, ela exige que a empresa contrate o aprendiz. Ela tem que ter, no mínimo, de 5% ao máximo 15% de aprendizes na empresa. Se uma empresa tem 100 pessoas trabalhando, ela tem que ter, no máximo, 5 aprendizes. Entendi. Ela tem um... Obrigada. De acordo com o número... Isso. O fiscal de trabalho está lá, fica em cima. Entendi. Então, a empresa precisa. E nós somos parceiros. Mas temos um relacionamento com essas 80 empresas fantástico. E hoje, o SEB precisa de alguma coisa? Qual que é a necessidade do SEB? Olha, nós ganhamos verbas de políticos. Os vereadores aqui, das emendas parlamentares, dão uns 30, 40 mil por ano para o SEB. A Prefeitura dá 32 mil, porque fora esse trabalho, nós temos um outro trabalho. Nós pegamos do CRAS os meninos mais necessitados, mais pobres, a criança e a adolescência, eles têm aula 2 vezes por semana conosco, de circo, de música, para entrosar ele na sociedade, para depois ele ser aprendiz. Então, nós pegamos e ganhamos da Prefeitura essa verba. Certo. Porque eles não são do SEB, eles são um contrato com a Prefeitura, com assistência social. Nós fazemos esse trabalho também. Esse trabalho. Mas o SEB hoje é uma instituição completa mesmo, né? Somos. Olha, nós temos uma parceria com uma empresa de medicina trabalhista, Ideal Saúde, que tudo que nós precisamos, eles nos acolhem. Então, fora a parte psicológica, parte de doença, de tudo, nós mandamos com ele. Pagamos, mas temos um trabalho com eles. Né? Tá. E só para a gente dar uma fechada no nosso tema, o Rotary
é a mola, continua sendo a mola. Continua sendo. Desde a sua fundação, todos foram presidentes, eram rotarianos, com exceção de um que ia entrar no Rotary, mas no final ele mudou, não entrou. Ah, tá. Então, todos. A nossa diretoria hoje tem gente de fora, mas 90% é rotariano. Então, nós procuramos dar sequência nesse trabalho que foi feito pelo Rotary há 63 anos. 63 anos de história. Tá? Então, hoje, nós conversamos aqui com o Roberto. Roberto, primeiramente, obrigado por ter vindo falar com a gente. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso público e até uma informação, algo mais que você queira falar sobre o SEB ou da própria sua vida. Não, eu só tenho que agradecer, Nelson, a oportunidade que vocês estão me dando, agradecer mesmo sensibilizado, porque eu conheço a associação comercial e eu sei que você é um profissional brilhante e vai ser brilhante como está sendo brilhante aqui na associação comercial. O SEB é uma entidade aberta a toda a população. Você que tem filho na idade de 14, de 15 anos, mande para o SEB, porque lá ele vai estudar, vai ser aprendiz e vai trabalhar no mercado de trabalho, hoje ganhando 1.640. No mês de maio, o governador do estado deve dar 10%, mas você vai quase R$ 1.800. R$ 1.800 para trabalhar, estudar. 6 horas. 6 horas por dia e... Tem que estudar. Tem que estudar. E o melhor ainda, se fizer o trabalho bem feito, tem emprego garantido. Com certeza absoluta. Não é isso? Com certeza Trabalhou direitinho, tem emprego garantido. Emprego garantido. Porque a formação que eles têm é de primeira. Exato. Né? O trabalho que é feito é um trabalho de primeira linha. Exato. Então, Exato. eu quero agradecer de coração o seu tempo de estar vindo aqui, de ter conversado com a gente. Este foi mais um Assim Pode. Eu sou Nelsinho Teodoro, presidente da Associação Comercial, e voltamos em breve.